Boa noite, queridos companheiros de reflexão. Como nós havíamos prometido, hoje o nosso sentimento, o nosso desejo é falar um pouquinho daquilo que a gente chama de verdade. Primeiro ponto, saber que o homem é o único que pode dizer ou falar sobre isso, né? O homem é um ser de consciência, o homem é um ser que tem a capacidade, a possibilidade de aprender, de ensinar, de transmitir o que aprende, de guardar na própria memória as coisas e depois acessá-las. E a gente sabe bem que nós, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, nós somos seres de lembranças, de memória, não é? E a verdade, ela tem um pouco a ver com a memória, ela tem a ver com os fatos, ela tem a ver com os discursos, não é? Mas o que eu quero pensar e propor aqui é a ideia da verdade como a filosofia procura, ou como a própria psicologia procura e a teologia procuram, né? Do ponto de vista humano, a gente sabe bem que a verdade ela pode ser acessada, primeiro, na própria pessoa, porque a pessoa sabe o que está acontecendo, o que está fazendo. Depois ela pode ser acessada nos fatos, e depois ela pode ser acessada nos resultados do que as pessoas dizem e dos fatos que realmente aconteceram. A gente sabe bem que, do ponto de vista, por exemplo, da criminalidade, da ideia do crime, muitas vezes a pessoa sabe o que fez, finge que não sabe, mente, e aí de repente arruma até um advogado para ajudá-la, mas ela sabe o que ela fez. E é engraçado que às vezes tem situação que a pessoa até é inocentada nesses casos, né? O advogado é tão bom que ele faz um juiz, também é outro homem, inocentar ou condenar alguém. Mas as pessoas que estão envolvidas nesse processo sabem o que é o fato, o que ele fez. E é engraçado que o discurso ajuda a encobrir um fato. E o interessante é que nós temos algumas situações que a ciência nos ajuda a desvendar, não é? Mesmo que as pessoas tentem esconder, fica algum rastro, alguma evidência, você pode pegar por DNA, não é? E por N situações. Mas hoje está em jogo aqui pensar a verdade como algo claro para nós, como algo que nos ilumina mesmo, né? Assim. E pensando um pouquinho nesse processo que a gente está passando aí do Covid, tentar entender o que tem de verdade nisso tudo, né? A verdade da própria ciência, ou a verdade de quem está tentando raciocinar sobre isso, e a verdade divina para quem acredita, né? Se for pensar na verdade divina, Deus está sabendo de tudo, né? Vai chegar uma hora, para quem acredita, que a conta vai chegar. As pessoas que estão nesse processo, se estão mentindo, enganando, a gente crendo em Deus, Ele está sabendo de tudo, vai ter uma hora que, de alguma maneira, vai ter que prestar contas. Puxa, desculpa, mas eu fiz isso e tal, né? Aquele dia, ou por algum motivo. Do ponto de vista científico, dá pra gente... Claro que todo mundo não tem muita paciência, mas vamos supor que um biólogo tivesse junto com a gente, levasse a gente para um laboratório para mostrar como é um vírus, né? Ou por que esse vírus se chama Covid-19. E aí você, por causa do seu olho, da sua consciência, da sua capacidade de raciocinar, você conseguiria saber o que é um vírus e tudo. E se você tivesse a oportunidade de ir no hospital, ali junto com o médico, alguém que está lidando com esse paciente, poder olhar o pulmão da pessoa lá, como está funcionando, se pudesse pegar a hora que ela contraiu o vírus, até para poder ser claro com quem está tentando aprender sobre por que tem que lavar a mão, se higienizar, não é? E do ponto de vista da razão da própria filosofia, que seria a que desconfia de tudo, o Platão, por exemplo, vai dizer que verdade é ver claramente. E para ele, a verdade ela está no mundo das essências, ou no mundo apenas do intelecto. Ao contrário, de repente, do Aristóteles, que vai dizer que eu preciso tanto do intelecto quanto do fato, da matéria e da forma, para juntar as duas coisas e ver um resultado. E é o que a gente fala em termos de ciência, né? As pessoas têm hipóteses, como essa questão do Covid-19.
tem o teste. A pessoa tem que testar para ver se tem ou não tem. Aí pode ser aumento de temperatura, ou pode ser a questão da própria imunidade, né? Ver pelo sangue. Mas, enfim, do ponto de vista da ciência, é possível, nesse caso, e em tantos outros casos, você investigar. Você pega lá, vai para um laboratório, aumenta a visão por meio de um microscópio eletrônico, que seja, tenta ver claramente isso, essa situação. Agora, e do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, né? O que tem de verdadeiro em tudo isso, né? Por exemplo, a economia, ou essa lei da casa, o oikonomos, a lei do oikos. A gente sabe bem que a vida ela é produzida por todo mundo, né? Ah, beleza, tem alguém que é mais inteligente, mais empreendedor, mais capaz, estudou um pouco mais, sabe um pouquinho mais de conta, mas no fundo todo mundo participa do processo. E as economias, elas acumulam esses recursos ou levam eles para um ambiente virtual, para o ambiente da especulação, aí cria valor, cria um monte de coisa. O dólar vale tanto, não sei o que vale tanto. Isso aí, na verdade, são perspectivas que eu crio, nós criamos para dar valor para essas coisas. O engraçado é que nós entramos nessa ciranda daquilo que nós criamos e damos realidade para isso. Mas pensar friamente, nesse caso, se é uma questão humana, se é uma questão do mundo inteiro, o que diferença faz se você vai ter que produzir mais dinheiro, se o dinheiro, aquele papel, o lastro, pode ser em ouro, em dólar, foi a gente que fez. Nós é que criamos essas medidas. Beleza que a gente racionalizou isso para dar conta da vida funcionar bem, porque senão as pessoas não vão valorizar o trabalho, não vão valorizar a propriedade, não vão isso, não vão aquilo. Mas o que está em jogo é pensar a verdade sobre as coisas. Se existem 7 bilhões de pessoas no mundo e se a gente precisa realmente se unir para resolver esse problema, de verdade a gente consegue resolver, não é isso? Vamos esquecer a questão dessas regrinhas que nós criamos para tal da economia. Do ponto de vista político, é a mesma coisa. Se a gente elege alguém, nós nos reunimos, decidimos quem eleger, e a gente paga imposto ou ajunta esse dinheiro inteiro para receber algum tipo de benefício, vamos então ser honestos e parar com essa conversa fiada e vamos pegar tudo que está acumulado e vamos ajudar. Mas não, a gente gosta de ficar criando discussões, e aí vai um repórter falar para o ministro, e o ministro vai falar que nem todo mundo isso, nem todo mundo aquilo. Mas a verdade é que não é uma coisa tão absurda pensar. Se a gente tem um problema que é humano, e se toda a humanidade está envolvida, então ajunta os países, todos os países, aqueles que guardaram durante essa historinha que nós contamos um monte de dinheiro, e o dinheiro foi a gente que inventou o valor também. E vamos, se é para usar, para ficar bonitinho, usa isso, entrega para alguém, dá para o outro, investe aqui e ali. Mas a ciência, como critério de verdade, ela pode pesquisar sobre isso, ela já tem condição de pesquisar. A economia, ela pode financiar, já que quer financiar, mas se não quer financiar também tanto fazia, dá para fazer sem precisar nem nada disso. E a gente poderia resolver isso junto, né? E o duro é do ponto de vista político, onde tem jogo de forças que a gente criou também. Que tipo de verdade tem nesse jogo político? Nenhum, às vezes, né? É um discurso daqui, um outro dali. O que é engraçado é que todo mundo que está envolvido nisso é também humano. Enquanto a conta não chega na casa dele, ele vai fazendo discursinho. E a galera que está aqui embaixo, de repente, sofrendo e tudo, vai dançando. Enfim, se a gente for pensar o que há de verdade em tudo que nós fazemos, ou como acessar essa verdade, não é algo difícil, mas a gente às vezes dificulta. É que a gente possa aprender, né, a usar o que nós temos até agora, o que a gente construiu até agora, para benefício de todos nós, e que a gente use depois desse processo todas essas questões, assim, vamos ser mais verdadeiros com todo mundo, contar a história de verdade para todo mundo, de como as coisas funcionam, de como as coisas são. Talvez a gente crie uma sociedade um pouco melhor. Um abraço, boa noite.